Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 9 de março de 2013. Estamos juntos há 321 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler os capítulos 40 a 42 do livro de Jó. Deus já apareceu depois de todo aquele bate-boca entre os amigos de Jó e apareceu para responder às questões que foram levantadas, à invocação judicial que Jó havia feito. E ele então disse a Jó que se cingisse porque ia lhe dar respostas. E nas respostas que Deus apresenta a Jó, não vem a resposta à pergunta que Jó havia feito o tempo todo e seus amigos também. Por que estou sofrendo? Mas Deus lhe dá nos capítulos 38 e 39 uma grande descrição do mundo natural e da sabedoria que existe e que pode ser vista no mundo natural, mostrando, portanto, que Deus criou todas as coisas com entendimento e que o homem tem entendimento limitado, assim como várias coisas na natureza também o têm, como era o caso do avestruz. Então, num primeiro momento, Deus se apresenta como o Criador, sábio, como alguém que faz coisas que a humanidade não consegue compreender. E agora diz: Jó, me responda, no capítulo 40, verso 1. Quem assim argue a Deus que responda. Jó então admite humildemente que não é capaz de conhecer os caminhos insondáveis de Deus, que ele nunca havia questionado. Deus ainda não respondeu tudo o que Jó queria saber, mas ele não pode contestar esse fato. Ele tem que reconhecer que é incapaz de compreender todos os caminhos de Deus. E quanto a isso, ele não pode responder nada. De fato, aquela demonstração de sabedoria de Deus na criação é inquestionável. Então Jó diz, no verso 4 do capítulo 40, sou indigno, o que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Ou seja, eu reconheço que eu não consigo entender tudo. Reconheço que o Senhor tem caminhos insondáveis ao meu pequeno entendimento. E isso está evidenciado no mundo natural e certamente isso também é verdade no mundo moral. Mas as questões do sofrimento de Jó ainda não ficaram respondidas. Jó se cala, mas espera que Deus continue a dar respostas, e Deus, de fato, vai continuar a dá-las. Então Deus fala mais uma vez, a partir do verso 6, novamente do meio de um redemoinho, como vimos ontem, revelando-se, e também em linguagem judicial, mandando que Jó cinja os lombos, como diz o verso 7. E agora, Deus que se apresentou antes como o Criador, que faz tudo com imensa sabedoria, então Deus sabia o que fazia, agora Deus se apresenta como aquele que é capaz de salvar Jó das forças do mal. Jó é convocado aqui por Deus a exercer a sua ira e a tentar vencer os perversos, se é que ele pode fazer alguma coisa desse tipo. Então, a partir do verso 9, Deus começa a perguntar para Jó se ele tem braço como Deus, se ele pode se vestir de excelência e de grandeza para abater os soberbos, para calcar aos pés os perversos, para levar todo mundo para o sepulcro e ter a vitória com a sua própria mão direita. É claro que a resposta a essa indagação irônica, mas que tenta colocar Jó em seu lugar, é não. Jó não consegue fazer justiça com as próprias mãos. Jó não consegue controlar o mal. E Deus agora então vai mostrar o seu controle sobre todas as forças existentes, usando para isso duas criaturas extraordinárias. A primeira, que começa a ser narrada no verso 15 do capítulo 40, traduzida aqui na nossa Bíblia como hipopótamo, mas cujo termo original é Behemoth. E a segunda, narrada a partir do capítulo 41, verso 1, traduzida na nossa Bíblia como crocodilo, mas cujo termo original é Leviatã. Existe muita discussão se essas duas criaturas, Behemoth, traduzida aqui como hipopótamo, e Leviatã, traduzida aqui como crocodilo, seriam criaturas mitológicas, emprestadas da mitologia cananeia, se elas seriam descrições hiperbólicas, ou seja, exageradas, de algum animal da época, ou se elas seriam animais existentes, como dinossauros ou monstros marinhos primitivos que de fato existiram. Aqueles que defendem a perspectiva da mitologia apelam para o fato de que em textos como Isaías capítulo 27, verso 1, ou como no Salmo 74, verso 14, aparece, por exemplo, a descrição do crocodilo. Então, nesses contextos foi usado um exemplo da mitologia que circundava o povo de Deus para tratar da superioridade de Deus sobre todas as coisas.
Eu não creio que seja o caso aqui. Eu não creio por quê? Porque quando você fala de Leviatã na mitologia cananeia, as inscrições que foram preservadas para nós em tabuinhas de argila descrevem esse monstro como tendo 7 cabeças. Isso é mitológico, por exemplo, lá no Apocalipse. Não há dúvida. Isso é mitológico lá em Isaías 27, não questiono. Mas aqui a descrição dele é como alguém que tem um pescoço só no verso 22. É alguém que tem uma boca só no verso 19. É a ideia de um animal extraordinário que o homem vê e que não ousa contra ele lançar os seus arpões, as suas flechas. Parece-me, portanto, estarmos falando aqui de uma criatura existente. Além disso, no verso 15, Deus fala para Jó contemplar o berremote. Jó teria condição de fazer isso e não de imaginar. Além disso é dito, eu o criei com você. Ou seja, tudo parece indicar para mim que Deus está falando aqui de animais que Jó teria condição de observar. Então, também não creio que seja uma descrição exagerada, hiperbólica, e nesse ponto, humildemente, mas discordo das notas de rodapé da Bíblia de Genebra. Porque é dito aqui que ele endurece a sua cauda como cedro. E se um dinossauro estivesse em perspectiva aqui, e assim eu entendo, há animais daquela época que teriam condição de ter uma cauda semelhante. Se você observar a palestra do Dr. Adalto Lourenço, cujo link está abaixo aqui do nosso vídeo, na área de descrição, é mais uma palestra que eu lhe recomendo, ele vai mostrar a você as descrições do apatossauro ou do diplodocus, e eu não vou entrar muito nessa praia de dinossauros, porque não é o meu ramo, mas que há animais com condições de fazer isso daqui. Animais que têm condições de entrar no rio e não ter pressa, ainda que ele transborde, porque eles são grandiosos, são muito grandes. Então, eu creio, por todos esses motivos, que aqui estamos tendo em perspectiva a descrição de animais existentes. Creio que eram, sim, um dinossauro aqui, no caso do berremote, e um monstro marinho aqui, no caso de Leviatã. Os maiores argumentos para isso eu recomendo a você que consulte a palestra do Dr. Adalto Lourenço, mas, acima de tudo aqui, então, eu creio que Deus, que se descreveu como Criador nos capítulos 38 e 39, estaria continuando o argumento, convocando Jó a olhar para a sua criação e ver, está vendo esses animais terríveis? Esses animais que o homem não pode controlar, essas forças que inspiram tanto terror e assombro e que são esplendorosas diante dos olhos humanos, eu controlo isso, eu é quem fiz isso. Isso então dá um argumento extraordinário para a conclusão do livro. Jó, vocês não se metem com esses animais porque vocês sabem que não podem controlá-los, mas eu posso. E então, se você lê nesta perspectiva os versos 10 a 11 do capítulo 41, você entende o argumento de Deus. Ninguém há tão ousado que se atreva a despertar o Leviatã. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Se ninguém mexe com um crocodilo marinho, com esse monstro chamado Leviatã, que tem todas essas qualidades, e que parece ser, portanto, na nossa interpretação, um daqueles monstros marinhos citados que foram criados por Deus lá em Gênesis 1, 21, se ninguém ousa mexer com esse animal maravilhoso, por que vai mexer comigo? Não é? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus controla essas forças. E de fato, esse é o argumento central de tudo que está acontecendo aqui. Ainda que eu esteja enganado, não me parece o caso, eu creio que estou fundamentado, mas ainda que eu esteja enganado na interpretação de quem são esses dois animais, o ponto dos capítulos 40 e 41 permanece intacto. Deus que se apresentou lá nos capítulos 38 e 39 como alguém que tem entendimento para criar todo um mundo complexo, não pode ser completamente entendido por um homem limitado. Agora ele se apresenta nos capítulos 40 e 41, seja lá qual for a interpretação que demos a essas duas criaturas, como alguém que controla as forças do mal. Como alguém que controla aquilo que o homem não consegue controlar. Então é para ele que nós devemos voltar os nossos olhos, mesmo no meio do sofrimento, sabendo que Deus controla tudo e que nós não seremos capazes de entender o seu caminho. Nós não temos como acusar Deus de ser injusto, porque Ele, de fato, tem entendimento e tem sabedoria que excedem a nossa capacidade de compreensão. Nós podemos sim nos regozijar na certeza de que Ele controla tudo.
seja o Berremote e o Leviatã, animais primitivos que de fato existiram, seja esta uma descrição exagerada de animais que existiam na época, como um hipopótamo ou um crocodilo descritos com superpoderes aqui, ou seja esta uma recorrência a monstros mitológicos da mitologia cananeia daqueles dias, ou sejam eles ainda a própria personificação de Satanás, como propõem alguns, o ponto destes 2 capítulos permanece intacto. Seja o que for, essas duas criaturas apontam forças do mal que estão, forças terríveis, no caso, se forem animais não seriam necessariamente do mal, mas forças terríveis, mas que estão sob o controle de Deus. Esse é o ponto. Ainda que nós soframos, como Jó sofreu, nós não podemos questionar a sabedoria e a justiça de Deus, porque o entendimento dele é maior do que o nosso. Mas nós podemos ter a certeza de que ele tudo controla, e a demonstração disso está no controle que ele tem sobre Berremote e Leviatã. E então, no capítulo 42, vem a resposta de Jó. Jó fala: eu sei que o Senhor pode tudo. Nada que o Senhor planejou pode ser frustrado. O Senhor controla tudo, todas as coisas. Então eu falei de coisas que não entendia, de coisas maravilhosas demais para mim. Então eu vou ficar, a partir de agora, resolvido com tudo isso. Ele diz: eu antes te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso não significa que Jó tinha sido capaz de contemplar a pessoa de Deus, mas que agora ele estava sendo capaz de enxergar que, ainda que não tivesse motivo algum como resposta à razão de seu sofrimento, ele podia enxergar que Deus controlava aquilo e que Deus tinha um motivo para aquilo. É isso que Jó via e isso que apacentou o seu coração. E por isso ele tinha agora uma sensação de culpa, de remorso, de arrependimento. E por isso ele diz no verso 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu não vou falar mais, eu andei questionando que o Senhor não controlava tudo, eu andei questionando que o Senhor era indiferente. Eu vejo que não, o Senhor é infinitamente sábio, presente e soberano, controla tudo. Eu posso não entender, mas eu não preciso entender, basta-me confiar. Esta é a grande lição do livro de Jó, que teve 4 testes, portanto, ao longo de todo o livro. Em primeiro lugar, perdeu os bens e a família. Louvou a Deus. Em segundo lugar, perdeu a saúde. Reconheceu que o mal vinha de Deus e não blasfemou. Em terceiro lugar, perdeu o sossego, porque os amigos vieram acusá-lo de culpa. Sempre recorreu à soberania de Deus e à inteligência de Deus, mas em alguns momentos questionou a justiça de Deus, e aqui ele deu uma escorregada. Mas quando Deus se lhe apresenta para este 4º teste, não responde a Jó por que ele havia sofrido, mas dá a ele motivos para confiar, Jó passa com louvor e diz: eu sei que o Senhor pode tudo, agora os meus olhos te veem, eu me arrependo no pó e na cinza. Então a história de Jó termina de maneira positiva. Deus ainda vai falar com os amigos de Jó, dirigindo-se a Elifaz e dizendo: vocês não falaram de mim o que era reto. Vocês acharam que eu sou simples, que eu caibo na cabeça de vocês, que o princípio da retribuição é a única verdade a meu respeito. Existe muito mais a meu respeito que vocês não consideraram. Vocês vão ter que sacrificar para quitar essa dívida que tem de pecado para comigo, e o meu servo Jó vai orar por vocês. E nós vemos aqui que Deus restaurou o estado inicial de Jó e ainda lhe deu muito mais, para mostrar então que inclusive a sua justiça está sendo defendida aqui. Deus, que não deu explicações quando se manifestou a Jó, bondosamente ainda no final, ainda devolveu a Jó tudo que tinha e muito mais, para mostrar que ele trata sim o justo conforme a sua justiça. E Jó então pôde experimentar isso na vida dele. Nós nem sempre vamos experimentar isso aqui. Pode ser que sirvamos ao Senhor com fidelidade e não colhamos os frutos deste serviço nesta existência. Mas nós conhecemos a história de Jó. Nós sabemos que Deus é infinitamente sábio, que Ele controla todas as coisas e que Ele vai nos recompensar, porque assim Ele nos prometeu. E ainda que seja na eternidade, e é muito melhor ter coisas na eternidade do que só nesta vida, aqui é muito pouco, nós podemos confiar em Deus e seguir servindo a Ele, mesmo que seja no meio do sofrimento. Este livro, portanto, é maravilhoso, e não é por acaso que Lutero o classificou como o maior livro de toda a Bíblia. É algo extraordinário aprendermos com essas lições, e eu espero que você também tenha crescido, como eu cresci, ao ler essas páginas tão sérias e tão profundas.
Nós prosseguiremos na semana que vem, se Deus nos permitir, estudando agora a sequência, o livro de Gênesis, prosseguindo com a leitura e com o estudo da vida de Abraão. Deus abençoe você, Deus te dê sabedoria para descansar e confiar nele, mesmo quando você não está entendendo nada, ou quando você está sofrendo aparentemente sem razão. Mas que Deus te dê graça para, como Jó, dizer: os meus olhos te veem. Que Deus abençoe a sua vida, bom estudo para você. A gente se encontra amanhã na igreja, se Deus permitir, e aqui no YouTube na segunda-feira. Até lá, se Deus quiser.